começou então um ciclo de exploração, arrecadação. Ele começa a ficar mais atento e vigilante. A elite de Vila Rica não ficou, a população, essa arrecadação. Uma figura muito importante, de como eles vão quebrar os laços a Inconfidência Mineira. Eles já tinham uma bandeira pronta, interessante, aquele triângulo negativo, que é a figura. Fernando, mas por que Joaquim Silvério dos Reis ele faz isso? Qual que era o motivo dele fazer isso? Ele ganhou gente de muito pessoa que tinha uma patente máxima, né, que poderia ser aplicada, tirar militar. Uma patente muito rasa, muito baixa, né? Seria menos um soldado, mas era na verdade ele era um. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais um vídeo no canal aqui. Dessa vez recebi um pedido aí nos comentários para a gente falar um pouquinho sobre, já que o canal é de atualidades e também história, recebi um pedido para falar sobre a Revolução Mineira ou então a Inconfidência, né? A Conjuração Mineira ou também a Inconfidência Mineira. Então, vocês pedem e eu gravo o vídeo aqui tentando explicar rapidinho para vocês o que foi a tão famosa e falada Inconfidência Mineira. Muito simples, muito fácil de entender. Para isso a gente só tem que voltar ao passado e entender rapidinho o que foi a tão falada Inconfidência Mineira, Tiradentes. Vamos lá entender, é super fácil, super tranquilo, uma matéria super legal. Então vamos lá galerinha, mão à obra, vamos entender rapidinho o que foi a Inconfidência Mineira. Bom, a Inconfidência Mineira, como a gente sabe, ela ocorreu no ano de 1789, tá? E acabou com o enforcamento de Tiradentes, que é considerado hoje o nosso herói nacional. Bom, mas antes disso, esse é o desfecho final. A gente lembra muito bem que tudo tem um começo, então a gente tem que entender os fatores que levaram até essa situação. Então a gente vai entender agora tudo que veio antes, o contexto até chegar, tudo isso. Vamos voltar então no Brasil colonial lá no século XVIII. No século XVIII, o Brasil colônia vivia o ciclo do ouro, o ciclo da exploração. A região atualmente o que nós chamamos de Ouro Preto, né, a cidade de Ouro Preto no estado de Minas Gerais, aquela época a cidade chamava-se Vila Rica. Foi descoberta uma grande quantidade de ouro naquela região e eles achavam, os portugueses que por lá chegavam, eles achavam que tinha tanto ouro que o ouro nunca ia acabar lá. Então o rei de Portugal na época, Dom João V, acreditava que tinha uma grande quantidade de ouro e que o ouro era infinito, que nós sabemos que na verdade o ouro é finito e uma hora ele acaba. Então começou então um ciclo de exploração de ouro muito grande naquela região. Toneladas e toneladas de ouro eram retirados daquela região em grande quantidade e Portugal, a coroa portuguesa, obviamente, retirava o imposto, tá? Tudo que era retirado de ouro, uma parte era dado à coroa portuguesa como uma forma de imposto. Obviamente, quem não pagasse o imposto, assim como até hoje é feito com o governo, sofria lá suas ações, suas sanções penais e era condenado muitas vezes até mesmo ao exílio na África, nas colônias portuguesas na África. Então, se explorasse o ouro, se retirasse o ouro, tinha que se pagar o quinto, né, a quinta parte do ouro explorado à coroa portuguesa. Bom, o que acontece nesse momento? O ouro ele está sendo retirado em grande quantidade, tá? Só que o ouro sendo retirado em grande quantidade, naturalmente, ele acaba o quê? Ficando mais escasso, ele acaba se tornando um pouco mais difícil de ser encontrado. Então, diminui a arrecadação da coroa portuguesa. E o rei de Portugal, ele não entende isso. Ele acredita que o ouro nunca iria acabar naquela região. Então ele acredita que está tendo contrabando de ouro. É óbvio que devia ter, não podemos negar que algum tipo de contrabando tinha sim, mas não o suficiente para estar diminuindo tanto a arrecadação de ouro. O que estava acontecendo realmente é que o ouro estava já entrando em sua fase final, em sua fase de declínio. Ou seja, já tinham retirado tanto ouro em tão grande quantidade que já não se tinha mais ouro. Só que o rei de Portugal,
não aceitava e não entendia isso. E ele queria o mesmo tanto de arrecadação de ouro como ele tinha em outros tempos, em outras horas. Então ele começa a fazer o quê? Ele começa a apertar cada vez mais, tá? A arrecadação. Ele começa a ficar mais atento e vigilante à arrecadação do ouro, do imposto do ouro na região de Vila Rica, atualmente Ouro Preto. Tanto que no ano de 1769 ele decreta que ele quer uma quantidade mínima de ouro saindo da cidade de Vila Rica, ou seja, ele quer 100 arrobas de ouro. Se essa quantidade de ouro não vier até a coroa portuguesa, que era uma quantidade grande de ouro, tá? Ele iria decretar a derrama. E o que era a derrama? A derrama era uma situação extrema no qual os soldados da coroa portuguesa tinham a autorização de entrar nas casas das pessoas e recolher todos os objetos de valor, todos os pertences pessoais das pessoas, até atingir o valor das 100 arrobas de ouro que a coroa portuguesa tinha por direito de arrecadar. Logicamente que isso não foi uma medida simpática dentro da sociedade de Vila Rica, né? Os intelectuais, os militares, a elite de Vila Rica não ficou, a população em si não ficou satisfeita com a situação da derrama. Muitos deles começaram a criticar a coroa portuguesa, mas tudo isso de maneira sigilosa, tudo isso de maneira velada. Você não podia fazer críticas à coroa portuguesa rasgadamente, você não podia sair criticando a coroa portuguesa abertamente, porque você sabe o que acontecia, né? Você podia ser condenado à morte ou então até mesmo ser convidado a passar umas férias muito gostosas em alguma das colônias portuguesas lá na África, e naquela época a África devia ser a beleza, né? Você conviver com leões lá na África devia ser um espetáculo, uma maravilha você passar umas férias gostosas na África para o resto da sua vida. Bom, em 1769, então, Dom João V decreta então que ou 100 arrobas de ouro sejam retirados todo ano para a coroa portuguesa, ou então ele decreta a derrama e envia para lá um novo interventor, ou seja, um novo governador, uma pessoa ainda mais rígida, ou seja, uma pessoa de ainda mais pulso firme para controlar toda essa arrecadação. Uma figura muito importante na história da Inconfidência Mineira, o Visconde de Barbacena, que era um homem muito rígido, um homem muito rigoroso, tá? A chegada de Visconde de Barbacena começa a deixar Vila Rica muito agitada, começa a deixar Vila Rica muito inquieta. A população de Vila Rica começa a se articular e pensar o que pode acontecer, porque ele vai com uma missão muito bem clara, dada a ele pelo rei Dom João V de Portugal. Ou você consegue retirar as 100 arrobas de ouro todo ano, ou então você decreta a derrama. Quando o Visconde de Barbacena chega naquela região, a elite de Vila Rica começa então a se reunir, e ali nós dizemos que começa então a surgir a Conjuração Mineira ou então a Inconfidência Mineira. Eles começam a se reunir de maneira sigilosa e começam a pensar em uma solução de como eles vão quebrar os laços com a coroa portuguesa, porque eles não aceitam mais essa situação, eles não querem que isso aconteça. A derrama era uma coisa muito trágica, a derrama seria uma coisa muito forte, muito impactante para eles. Então eles começam a frequentar reuniões sigilosas, eles começam a frequentar encontros, eles começam a participar de encontros e reuniões, os inconfidentes, né? Em casas, em clubes, até mesmo dentro de igrejas, tá? Encontros sigilosos, no quais eles começam a discutir justamente o quê? O que eles vão fazer, como eles vão deflagrar essa revolta, essa revolução, esta inconfidência, quando ela ocorrerá e como que vai ser depois disso.
Então eles já tinham tudo definido na mente deles. No dia que fosse decretada a derrama, eles iriam aproveitar desse momento e deflagrar a Inconfidência Mineira. Eles já tinham uma bandeira pronta, aquele triângulo vermelho, no início iria ser verde, depois eles decidiram a cor vermelha, né? Com aquela frase em latim, né, que traduzindo fica liberdade ainda que tardia, que é até um poema do Virgílio, um escritor romano. Ou seja, estava tudo pronto, tudo desenhado para que ocorresse a revolução, a Inconfidência Mineira, no mesmo momento em que ocorreria a derrama. Então, quando o Visconde de Barbacena decretasse, né, a derrama, automaticamente eles iriam decretar então a Inconfidência Mineira, iria começar então essa guerra, esse conflito, e eles já tinham tudo decidido. A capital dessa república seria a cidade de Mariana, que é uma cidade vizinha ali a Vila Rica, né, atualmente Ouro Preto. Estava tudo certo, tudo pronto, tudo esquematizado, mas tem dois fatores aqui muito importantes, tá? Que tem que ser lembrado sempre quando a gente fala de de Inconfidência Mineira. Dois pontos chaves. Em 1788, aproximadamente, começa então um boato ali, quando está quase borbulhando a Inconfidência Mineira, começa então um boato dizendo que talvez o Visconde de Barbacena não vá decretar a derrama. Começa então uma conversa dizendo que talvez não vá ocorrer a derrama naquele instante, naquele momento. Então começa a Inconfidência Mineira começa a ficar um pouco perdida. Eles começam, então será que ele vai demorar um pouquinho mais? Será que ele vai demorar um pouquinho menos, né, para decretar essa derrama, tá? Então eles começam já a ficar um pouquinho assim, apreensivos em relação a isso. E surge então uma figura muito assim interessante do ponto de vista negativo, que é a figura de Joaquim Silvério dos Reis. Quem é Joaquim Silvério dos Reis? Era um inconfidente, tá? Que na hora H mesmo, no momento chave da Inconfidência Mineira, ele acabou pulando, literalmente, ele acabou pulando fora do barco, ele não teve coragem de seguir adiante e ele acaba justamente traindo o movimento da Inconfidência Mineira. Ele vai, procura o Visconde de Barbacena e deda, literalmente dedura, né? Que a gente fala aqui X9, né? Zé Povinho, ele vai lá e deda, ele vai lá e justamente conta, olha, eles estão se reunindo, fala nome por nome dos inconfidentes, são esses, esse, eles estão com o movimento pronto, enfim, ele entrega todos os inconfidentes, explica tudo que eles estão pensando em fazer e fala todo o movimento, e assim ele infelizmente acaba com a Inconfidência Mineira, tá? Com a Conjuração Mineira ou a Inconfidência Mineira. Ô Fernandão, mas por que Joaquim Silvério dos Reis ele faz isso? Qual que era o motivo dele em fazer isso? O que ele ganhou com isso, tá? Ele simplesmente teve o perdão de suas dívidas, tá? Em partes, porque não foram todas as dívidas dele perdoadas, ele tinha dívidas com a coroa, perdoaram uma parte de suas dívidas, e a vida dele entrou em colapso depois disso, tá? Foi um fracasso total. A vida dele não deu certo, ele foi exilado na África também, teve que sair do Brasil, enfim, a vida dele só deu para trás e a vida dele foi assim, ladeira abaixo, literalmente, e ele entrou para a história de maneira negativa como o homem que traiu a Inconfidência Mineira. Bom, no dia seguinte, depois da traição de Joaquim Silvério dos Reis, qual é o resultado disso? Nós temos 12 inconfidentes presos, tá? Só que desses 12 inconfidentes presos, a Inconfidência Mineira foi um movimento que abrangeu toda a sociedade de Vila Rica, principalmente a elite.
Dos 12 inconfidentes presos, 11 pertenciam à elite. Nós tínhamos padres, escritores, gente de muito poder, alto poder aquisitivo. Então vejam só que situação complicada, né? Então imaginem só para a coroa portuguesa ter que condenar a penas fortes e pesadas filhos de duques, de pessoas de grande influência com a coroa portuguesa. Então, estas pessoas de alto poder aquisitivo, essas pessoas de grande prestígio dentro da sociedade, que eram amigos, os pais eram nobres, influentes, estas pessoas elas foram, acabaram dando um jeito assim, reverteram a pena e foram condenadas ao exílio em colônias africanas que pertenciam a Portugal, ou seja, tiveram a pena um pouquinho mais branda, né? Um pouquinho mais mansa. E existia uma pessoa ali que é justamente Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes. Quem que era Tiradentes? Era um alferes, era uma pessoa que tinha uma patente baixíssima dentro do exército português, era uma pessoa que era um prático, um dentista da época, não era uma pessoa de grande prestígio social, ou seja, era uma pessoa simples que participava da conjuração mineira ou da Inconfidência Mineira e que em nenhum momento Tiradentes negou a sua participação e pelo contrário, falou, não, faço parte sim da Inconfidência Mineira, tá? Tenho orgulho em dizer que sou inconfidente, acredito na Inconfidência, acredito na República, não concordo com as ideias de Portugal em relação a essa exploração que faz contra a gente. Então o que aconteceu? Como sempre no Brasil, o mais simples, o mais pobre, a justiça aperta, e aqueles que têm um poder maior, a justiça sempre dá uma aliviadinha, né? 11 inconfidentes de mais alto poder aquisitivo foram exilados na África e o coitado do Tiradentes recebeu a pena mais cruel e máxima, né, que poderia ser aplicada. Tiradentes foi condenado, então, a pena por enforcamento, tá, e esquartejamento. Tiradentes foi enforcado, tá, esquartejado, e as partes do seu corpo foram espalhadas, né, entre a estrada real que ligava Vila Rica, atualmente Ouro Preto, até a capital do Império, Rio de Janeiro, né, para mostrar justamente por todos que por lá passavam, cuidado com quem tenta mexer contra a coroa portuguesa. Olha o que acontece. E a cabeça de Tiradentes foi exposta, ficou exposta na Praça Central de Vila Rica. Foi construída um obelisco e foi colocada lá em cima para todos que por lá passassem, lembrassem justamente que, olha, quem tentar mexer com a coroa portuguesa, tentar de alguma forma se rebelar com a coroa portuguesa, aonde pode parar a sua cabeça. Então deixaram ali. Atualmente essa é a Praça Central de Ouro Preto, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Hoje nós temos uma estátua muito linda, tá, de Tiradentes ali. Bom, Tiradentes hoje comemora-se no dia 21 de abril, que é o dia da morte dele, né? Ele foi enforcado no dia 21 de abril. Tiradentes hoje no dia 21 de abril é feriado nacional. Ele é a única pessoa que tem um feriado dele mesmo, né? No dia 21 de abril nós comemoramos então o dia do nosso herói nacional Tiradentes. E por que Tiradentes virou o nosso herói nacional? Quando, em 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República, né? A nossa República foi proclamada por militares, nós não podemos esquecer disso, né? A nossa primeira República é a República das Espadas. Marechal Deodoro da Fonseca proclama a nossa República e depois vem Floriano Peixoto. Bom, então vejam só, quando Deodoro da Fonseca, o Marechal, proclama a nossa República, ele precisa de um símbolo, né? Ele precisa de uma marca para colocar os militares em evidência dentro da República. Então, que marca que ele escolhe? A figura do Tiradentes, que é uma figura militar. Nós não podemos esquecer que Tiradentes era um alferes. Um alferes é uma patente militar.
uma patente muito rasa, muito baixa, né? Seria menos que um soldado, mas era uma patente militar. Então ele pega o Tiradentes e o coloca em uma posição de destaque, né? Então vejam só, ele dá ao Tiradentes o título, né? O destaque de herói nacional. Então ele coloca o dia 21 de abril como o dia do nosso herói nacional Tiradentes, ou seja, o homem que representou o símbolo de heroísmo do Brasil. Tanto que é muito interessante a gente analisar os quadros e as representações do Tiradentes. São todas positivistas, né? Nós não temos quadros que representam Tiradentes na época. Todos os quadros que representam Tiradentes foram pintados na época já da República. E se nós observarmos muito bem Tiradentes, nós temos uma visão de Tiradentes muito semelhante até mesmo, lógico, guardadas as devidas proporções, até mesmo a Jesus, magro, barbudo. Tanto que a clássica cena de Tiradentes, o quadro dele pintado, que foi pintado na época da República, da proclamação da República, é ele justamente esquartejado, né? Enforcado, esquartejado, com um crucifixo perto. Vejam só que semelhança, né? É essa imagem que eles queriam passar a Tiradentes, essa imagem de herói nacional. Então, Tiradentes ele foi também utilizado justamente bastante pelos militares na época da República com essa figura de herói nacional, com essa figura de uma pessoa que representou o exército e lutou e conseguiu assim salvar, lutar lutar para um Brasil melhor, para um Brasil mais significativo, para um Brasil mais forte, para um Brasil mais justo, mais igualitário. Na verdade, sim, Tiradentes foi uma pessoa que participou, ele não foi o líder da revolução da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira não tinha líderes, tá? Eles discutiam tudo em conjunto. A Inconfidência Mineira não foi um movimento que tinha um líder só, então nós não podemos dizer que o Tiradentes era o líder da Inconfidência Mineira, não. Na verdade, ele era um dos inconfidentes e foi o único que na hora H segurou o tranco mesmo. Foi o único que pegou, como a gente diz aqui no interior, que pegou o touro à unha e que a hora que a corda apertou mesmo, que segurou e falou, não, sou eu mesmo, eu fui um dos que participei, não tenho vergonha de dizer, eu acho, eu acredito, eu tenho meus pensamentos, meus ideais, eu acho que é isso, tá certo, eu acredito nessa inconfidência, eu acredito que isso é o melhor para o Brasil e acabou pagando, tá, com a vida por acreditar nisso, tá? Hoje é um dos nossos símbolos nacionais, tanto que no dia 21 de abril nós paramos o país inteiro para comemorar o feriado do dia 21 de abril, o dia do nosso herói nacional, o dia de Tiradentes, que é justamente criado por Deodoro da Fonseca, aproveitando-se todo esse movimento aí positivista, né? Essas pinturas e todas essas imagens do herói, do militar, para legitimar toda essa força de Tiradentes. Bom, gente, esse foi mais um vídeo do canal, tá muito legal, tá? Continuem mandando aí nos comentários aqui embaixo, tá? Os vídeos que vocês querem, como mandaram aí no vídeo passado sobre a Inconfidência Mineira. Isso não é um canal de atualidade só, é um canal de história também, tá? Podem mandar, mandem, se quiser, não tiver com vergonha de mandar nos comentários, pode mandar por mensagem também direto. Esse daqui que chegou nas mensagens. Manda do jeito que quiser, viu? Eu faço vídeo de qualquer assunto e tal. Quer atualidades, quer história, enfim. Espero que estejam gostando, espero que eu esteja ajudando, tá? Fiquei uns dias sem postar vídeo aí, tava numa correria enorme, mas agora a gente tá devagarzinho, vou postando um por dia de novo. Bom, espero que mais uma vez tenha ajudado. Se cometi algum erro, me desculpem, tá? Até o próximo vídeo aí. Não deixem de se inscrever no canal, ativem o sininho da notificação, tá? Curtem, compartilhem, vamos fazer o canal crescer aí. Um abraço, até a próxima. Valeu, moçada. Fui!